Boa noite aos colegas que chegaram agora há pouquinho. A gente deu uns minutinhos, ficamos conversando aqui um pouco sobre a nossa metodologia. Então, para a gente começar a nossa conversa de acordos, então nós não vamos ter uma prova final, não vou colocar em forma de avaliação, mas que a gente possa fechar os blocos principais do nosso conteúdo. Nós vamos utilizar as próprias atividades que estão nos capítulos, agora eu vou dizer, né, da apostila que vocês têm ali, que é o conteúdo, né, todo o material em PDF, que vocês vão poder acompanhar o capítulo e resolver as atividades. Não serão todas, eu sei que tem várias subdivisões. A minha ideia já foi fazer aquela inicial onde vocês puderam falar um pouquinho, né, entender através de uma reportagem sobre a importância do marketing, que podia ressaltar com os 4 P's, com os elementos essenciais. Também foi perguntado, a gente conversou aqui, que a atividade ela ficou com a programação de restrita até o horário que estava permitida a postagem. Então, nós vamos também fazer uma reabertura dessa atividade para que mais colegas possam participar. A gente teve uma participação baixa, né, em termos de porcentagem. Então, eu gostaria mesmo, se alguns de vocês que estão aqui, os que vão assistir depois, que possam aproveitar esse período para fazer as atividades. O que nós pensamos quando a gente tem uma turma e que ela é uma turma mista, e que é uma turma que as pessoas estão, cada um no seu local, com o seu trabalho, com as suas atividades, é que quanto mais flexível, melhor isso vai se tornar. Tanto que vocês viram, né? A gente tentou fazer poucos encontros síncronos, hoje mesmo a gente iniciou com poucos, daí mais gente foi entrando um pouquinho depois das 19h20. Então, nós sabemos que os horários de vocês, que as ocupações de vocês, elas são todas diferentes. Por isso que a gente quer que mais pessoas participem dentro dessa porcentagem, para que a gente tenha um resultado legal, né? Que vocês possam dizer, olha, legal, nesse trimestre aqui a gente conseguiu entender de tal e tal e tal conteúdo. E isso foi bom para a minha formação. Como eu disse para vocês na nossa conversa anterior, entender aqui um pouquinho do marketing, discutir as questões do marketing, é para que todos vocês, independente de estarem ligados a atividades em cooperativas, possam atuar e saber um pouco mais. Muitas vezes se tem aquela restrição de que vai se imaginar que estudar o marketing é estudar, como a gente falou, né, para grandes empresas ou simplesmente para algum tipo de organização específica. E não, a gente já viu aqui que se nós tivermos um olhar no nosso foco, conhecer o nosso consumidor, entender o que ele precisa, isso é extremamente importante. Saber como que ele vive. Então, certamente lá, vocês tendo agora a introdução à administração, vocês estão vendo várias questões relacionadas à gestão, à base da ciência administrativa, que é entender que as empresas existem para uma finalidade. Nós, quando falamos das cooperativas, destacamos, né, que a finalidade das cooperativas, ela não é a de visar o lucro, e sim, as cooperativas, elas têm vários outros objetivos também. Não é à toa, né, que nós estudamos os 7 princípios e nós temos que entender que esses princípios têm que estar no nosso dia a dia quando a gente está numa cooperativa. Então, se eu sou o colaborador, se eu sou o associado, se eu sou da equipe diretiva, né, eu sou lá do conselho de administração, o nome que tiver, a organização formal dessa cooperativa, eu tenho que entender essas peculiaridades para que eu possa me posicionar bem. Isso é entender que existe um mercado grande, todo ele lá fora, e que nós, enquanto consumidores, escolhemos e que as organizações também nos escolhem. Então, a gente estava falando aqui de coisas bem práticas, de mudanças, interpretações de palavras, de nomes que mudam ao longo pensando no nosso Brasil aqui, que a gente tem linguagens diferentes, e pensamos o seguinte: como que nós podemos nos posicionar
para que a nossa organização, que a nossa cooperativa, ela possa atingir os seus objetivos, que são de satisfazer o seu público e todos aqueles que estão envolvidos. Porque quando a gente fala do marketing para as cooperativas, lembrem, a gente está falando do papel do associado como sendo o público número 1. Lembram que a gente falou? Por quê? Porque ele tem vários papéis. Ele pode ser o fornecedor, ao mesmo tempo ele é o usuário, ele é o cliente e ele é o dono. Isso é importante, né? Essa semana até a gente estava conversando com os colegas e a gente comentava sobre isso. Toda vez que a gente vai numa cooperativa, que a gente conhece uma realidade, a gente tenta entender como é que é essa relação dela com os seus associados. E foi por causa de uma conversa depois de uma defesa de TCC, de uma aluna que faz parte de uma cooperativa que é bem pequena, uma cooperativa de serviços que é bem pequena ainda, o número de associados pequenos. E daí a gente ficou pensando, parece que quando a gente fala de uma cooperativa tão grande, fica bem mais fácil, né? Fica bem mais assim, visível de se entender tem um monte de associados, mas ela também passou pelas mesmas dificuldades enquanto ela foi pequena, a maioria, né, não iniciou grande, exatamente porque ela precisa conhecer o que os seus associados querem e saber que eles estão ali precisando desse empoderamento no sentido de serem donos. Como que eu vou participar? Quais são os principais problemas que a gente encontra? Vocês já devem ter ouvido, né? Os professores já devem ter comentado. A gente tem baixa participação nas assembleias, né? Onde os associados deveriam participar? Em pesquisas. Tem muita gente que está unindo uma coisa a outra, né? Para poder pesquisar o associado. E a gente precisa conhecer o nosso mercado. Então, quando nós falamos desses 2 pontos principais dentro do marketing, que é comportamento do consumidor, entender quais são os principais fatores que afetam o comportamento, entender que as pessoas não pensam e não agem da mesma forma, porque toda a compra, ela exige uma decisão, né? Vocês vão ver ali no comportamento do consumidor, a gente fala do processo de decisão de compra. E muitas vezes nós vamos até um determinado ponto desse processo e lá no final a gente não efetiva a compra. A gente seguiu o processo, mas no final não aconteceu. Então a gente tem que pensar em várias coisas. Por exemplo, como se comporta esse consumidor no caso de um produto que já tem um tempo, no caso de um produto que é novo. Então, existe uma diferenciação para produtos novos, que no produto novo existe uma fase inicial ali que ela exige que aconteça a conscientização. Essa conscientização, vocês falariam um tempo atrás, é bem importante porque a gente lembra direto, né, das propagandas, de tudo aquilo que está na mídia. E hoje, né, a vida que a gente vive é a da conscientização através de muitos outros meios. A conscientização através da rede social, conscientização através de alguém que está explicando o uso daquele produto. Daí a gente começa a ver, né, que muitas vezes não é uma propaganda formal, mas sim um estímulo de marketing para que as pessoas possam comprar. Então tá aí, a gente pega as pessoas que são famosas, os blogueiros, né, fazem muito isso, então as pessoas vão seguir determinados, e a gente vai entrar numa coisa muito, muito detalhada, né, que é a questão da gente tentar ter grupos de referências ou até mesmo pessoas de referência, pessoas, né, na sua individualidade, para se seguir comportamentos. Porque o comportamento, ele também é seguido, né? O que aquela pessoa faz, como que ela age, né? E aí, tudo que o mercado faz, que daí a gente vai olhar como empresa, é o que nós teremos que fazer, é associar isso ao dia a dia. É entender, bom, ali existe um fator social, ali existe um fator relacionado com família, dentro do fator social, família. Peguem só o exemplo família como um fator que interfere no comportamento do consumidor. Se nós não olharmos para essa diferença que existe hoje da formação familiar,
muitos produtos e serviços não existem. Não existem, por quê? Porque as famílias são diferentes, as composições de famílias são diferentes. Eu, há poucos dias, descobri com um colega, que ele é mais novo, a gente nunca tinha falado de família, e eu descobri que o filho mais velho dele, ele teve quando ele tinha 18 anos, e que o filho sempre morou com ele. E o filho dele tem 18 anos. E ele é casado com uma outra moça, ele não casou com a mãe desse menino, e eles têm um filho de 6 anos. Então, olha que legal. Ele disse assim, é difícil as pessoas não acharem que ela é mãe dele. E ele tem pouco relacionamento com a mãe não mora nem na mesma cidade, e foi uma decisão desde que ele ficou maiorzinho. Primeiro, eu acho que eles ficaram um período juntos, depois ele acabou ficando com o pai. E essa família, né? Essa família já tem uma peculiaridade, já tem algo diferente na sua formação. E a família que tem, como um colega meu comentou, da reunião de pais, que a filha dele disse, hoje vai ter a reunião de pais, e perguntou, né, se eles iam os dois juntos, só que eles sempre escolhem entre o casal quem vai em cada reunião, porque dificilmente eles conseguem ir os dois juntos, né? E depois que teve a reunião de pais, foi o pai dela que foi na reunião, ela chegou em casa e disse, vocês sempre se dividem, mas as mães da fulana, elas sempre vão juntas, porque a gente viu na hora da saída, elas disseram para a gente esperar a reunião. E daí ele ficou assim, pois é, então realmente era, ele comentou com a gente, eram aquelas duas moças que estavam lá, e a criança fez essa comparação, vocês são os dois, o pai e a mãe, vocês sempre ficam decidindo, mas eu sei que da minha colega as duas mães vão juntas, porque elas consideram, né, vão as duas mães juntas, elas não têm um pai, elas não são criadas com o pai. Então, todas essas mudanças que a gente vê, familiar, do papel que as pessoas desempenham na família, quantas pessoas, né, que são criadas por avós, que são criados por tios. Daí eu lembro de uma propaganda da Panvel, aqui tem uma rede de farmácias que se chama Panvel, e numa ação do Dia das Mães, eles criaram um jingle, sabe, aquelas musiquinhas, e na propaganda da TV, ela mostrava ali toda uma história com as crianças, mas me chamou muito a atenção porque ela era mais reduzida no rádio, e a gente vê a diferença das mídias, né? E hoje a gente escuta pouco o rádio, né? A gente fica escutando aquilo que a gente quer, né? Dificilmente tu vai... O rádio é uma das mídias muito afetadas com essa mudança em relação à propaganda, né? Antes tu escutava um programa inteiro, né? E tinha aquele monte de propaganda. Mas me chamou a atenção, foi uns 2, 3 anos atrás, e com aquele jinglezinho que era um pouco maior, mostrava todo um pedaço, né, como uma música maior na TV, ela ficou bem reduzida na propaganda de rádio. E na propaganda de rádio, eles pegaram exatamente a parte que era uma voz de criança, de uma menina, e que ela cantava. Não importa se é tia, se é vó, se é madrinha, ela tem que ganhar um presente do Dia das Mães. Ou seja, é o Dia das Mães. Mas não interessa quem é a pessoa que merece o presente do Dia das Mães, né? Ela não precisa ser a mãe, ela pode ser alguém com outro papel, mas que mereça ganhar o presente como mãe. Então, aquilo ali me chama muito a atenção, a gente olhar para entender como que estão esses fatores que afetam, né? Como a gente diz ali, que afetam, que interferem o comportamento das pessoas. Como é que as pessoas estão levando a sua vida no sentido de o que eu faço hoje, né? Eu tenho 70 anos, qual é o meu estilo de vida? O que eu faço? 70 anos, eu sou um idoso, eu sou um terceira idade, mas eu sou consumidor, e eu sou consumidor de vários produtos e serviços que as empresas já pensaram que não é para me considerar com 70 anos um idoso, né? Fala aí, Carol. A senhora está falando, professora, eu achei interessante ir aplicando isso ao pensamento do cooperativismo, né, em si.
quando a gente vê propagandas, isso no contexto geral, a gente via, assim, a gente vê nitidamente uma mudança, né, do marketing nos últimos 20 anos, ser mais inclusivo, de trabalhar tanto com a diversidade de cor, quanto diversidade de gênero dentro das propagandas. E isso é um novo desafio também para as cooperativas, né? Porque a gente tem a cooperativa com 70% de homens, né, participando das cooperativas, e aí a gente fala assim, mas a gente vai fazer propaganda direcionada para esse público. Aí eu falo assim, tem que ser, mas também a gente tem que alcançar novos públicos, né? Então, a inclusão da mulher do campo ou de mais cores dentro das propagandas, que a gente tem muitas propagandas, assim, às vezes eu fico, apesar de branco, né, a gente, eu me identifico muito com as causas das minorias, e acho que a falta de diversidade, algumas propagandas de cooperativa também, elas podem afastar o público que poderia fazer parte dela, né? Poderia se sentir incluído. Então, acho que isso tem muito a ver com o marketing, com a abrangência que a cooperativa quer ter, né? Se quer alcançar mais pessoas, ter mais mulheres no quadro social, mais mulheres na direção, a gente tem que passar a trabalhar também a incluir mulheres nas propagandas, por exemplo. Então, a gente precisa... acho que esse olhar dentro das cooperativas é bom ter uma disciplina dessa, né, no técnico, justamente para quando a gente for gerenciar uma cooperativa ou levar ideias para as cooperativas, a gente sabe que o marketing também ele tem que estar preparado, além de trabalhar o atual, os novos possíveis cooperados, né? Aquilo que a empresa quer, no fundo. Eles reclamam tanto, a gente tem tanta gente reclamando que tem falta de diversidade de gênero no cooperativismo e as propagandas são direcionadas aos homens, o homem do campo, ao homem cooperado. Isso. Precisa de abranger mais públicos. O setor agrícola, e a gente comenta muito isso, nós recebemos nas nossas turmas, desde que a gente iniciou o curso de gestão de cooperativas, como o nosso curso é noturno, a maioria dos outros cursos ligados à área mais rural, né, da universidade são todos diurnos. Então, a gente começou assim que nós abrimos disciplinas para a entrada de alunos de outros cursos, né, que aqui a gente chama de DCG, né, aquelas disciplinas complementares de graduação, começou a vir um povo das agrárias. Então, a gente começou a receber gente da agronomia. Eu tive uma vez uma turma que eu tinha 13 alunos de fora, entre agronomia e zootecnia. Vocês não têm ideia como foi enriquecedor. É muito legal. E agora, com a pandemia, foi mais legal ainda, porque tem alunos do campus de Frederico Westphalen, que é outro campus da UFSM, em outro município, bem distante daqui, e que eles puderam fazer DCG com a gente. Galera, assim, muito legal a gente poder ver, inclusive, realidades diferentes, né? Pessoal que não vive aqui em Santa Maria. Mas isso nos chamou a atenção para a mudança desse perfil. A maioria eram mulheres. Foi realmente uma mulherada para as nossas turmas. E eu trabalho também por causa do projeto Zelo, que eu coordeno, que é um projeto aqui ligado à causa animal na universidade, um projeto de extensão. Eu lido muito com o pessoal da área da veterinária, e a veterinária também mudou completamente. Daí vocês imaginem, eu ainda tenho aquelas ideias, e tem cooperativas bem aqui de pertinho da nossa cidade, que a gente vê que ainda tem aquela cabeça, e que até falam, teve um curso que a gente foi no município, e que eles até falam o homem do campo. E eu com uma vontade, né, de dar um grito lá, deixar ele falar, né, não vou dizer que não, mas não é para o homem do campo, é para todos os que estão no campo, porque a maioria do curso de agronomia está com mulheres, com zootecnia, acho que tem quase meio a meio, veterinária superou um absurdo. E a gente pensa assim, é porque as mulheres gostam de cachorrinho, gatinho, querem pequenos animais, tem uma mulherada com a parte de grandes animais, isso é muito jóia da gente ver, porque realmente isso mudou. Então, eu fico assim bem chateada quando eu vejo alguma coisa que fala do homem do campo, porque eu acho que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, mas ainda tá, parece que enraizado.
de que tu vai fazer, né? Muitas cooperativas fazem consultorias, que tu vai fazer a consultoria e tu vai enxergar aquele cara de chapéu, aquele outro detalhe, né? O cara com pouco estudo, né? Com chapelão de palha na cabeça, e não é muito mais essa realidade que a gente encontra. E a gente tem que entender isso. Lucas, contribui aqui com a gente. Boa noite, professora. Boa Oi, noite, tudo gente. bem? Tudo bem? Tudo jóia. Então, só pontuando o que vocês estão falando, que, nossa, é uma coisa que eu estou muito feliz de ver a gente falando agora aqui no curso, porque desde que eu entrei nessa pauta de falar sobre cooperativismo, de ouvir mais sobre, eu percebi o quanto infelizmente, o quanto é um ambiente, um assunto ainda que é muito machista. Porque o meu espelho, por exemplo, que é a minha tia aqui, ela trabalha, foi por ela que eu conheci esse curso, ela trabalha no Ministério da Agricultura, ela começou. E o quanto ela é, assim, às vezes não ouvida em reuniões, quando ela entrou no Ministério, ela tinha medo de falar de certas pautas por causa que os homens não deixavam ela falar, sabe? Meio que ficava intimidada. Então, e agora não, agora tá totalmente diferente, ela consegue impor o que ela acha, falar e mostrar para os homens que ela também, que o que ela acha também tá certo, que ela sabe sobre aquele assunto, né? Exato. E nossa, mas eu tô percebendo que não é muito fácil não, hein? Esse machismo nesse assunto do cooperativismo tá muito enraizado. É um ambiente muito masculino. Vocês certamente vão ouvir também e podem discutir esse tema com o professor Gabriel, porque, por exemplo, algumas coisas que acontecem estão ligadas muito à governança, né? E ele vai trabalhar governança com vocês, vai falar um pouquinho sobre isso, porque um dos exemplos que eu citei para vocês é de uma cooperativa agropecuária, né, do ramo agropecuário, que é bem grande, tem produção de grãos, tudo, e ela presta, assim, diversos serviços para os associados, ela tem toda a parte do campo, a gente trabalhou um curso lá e foi bem legal da gente ver, o curso era formação para o cooperativismo, então eles colocaram muitas pessoas que trabalhavam na linha de frente ali das agropecuárias, que atendem os associados, o pessoal que vai até o campo, a gente encontrou alguns alunos, tanto da UFSM quanto de fora, que já tinham feito, por exemplo, curso técnico, eles valorizam para a contratação quem tem curso técnico para poder trabalhar bem na sua área. Foi bem legal a turma que a gente trabalhou. Mas o que a gente notou? O grande problema está lá na governança. Por quê? Porque ela é uma cooperativa bem sólida, uma cooperativa que tem uma equipe que trabalha, eles estão cada vez mais abrindo isso, contratando pessoas, mas a sua presidência, ela está há muitos anos. Só para vocês terem uma ideia, mais de 30 anos, com a mesma pessoa. E o pior, é uma cooperativa que ela tem problemas sucessórios, eles estão com muita dificuldade. E na equipe deles, do conselho de administração, são a maioria deles pessoas com mais idade, que já formaram a cooperativa, que conhecem e que vão só rodando, sabe? Deu uma função para outra. Então, esse abrir os olhos para governança, para entender que as pessoas têm que ser formadas, né? Quem trabalha na gestão de pessoas tem que entender da área, que tem que ter alguém para o marketing. Há pouco tempo eles contrataram uma empresa para dar uma assessoria para eles não têm uma equipe dessa parte de produto na empresa, né, só para gerenciamento ali, mas não voltado para propaganda, para a parte da imagem, embalagem. Eles abriram a mão, a gente até brinca assim, porque a gente sabe que é meio difícil, eles abriram a mão para uma reestruturação nas embalagens, que as embalagens deles eram bem feinhas, assim, sabe, de muitos e muitos anos atrás. E daí eles têm o melhor arroz, eles têm o melhor feijão, eles têm marcas assim fortes, marcas que eles vão para muitos outros locais. Então tem um poder legal, só que não pensavam nisso. Daí eles chamaram uma consultoria, a consultoria trabalhou um pouco nisso. Então a gente também vê que tu tem que conhecer o teu público, conhecer para quem que vai e poder saber que o teu produto precisa disso.
né? Como que as pessoas vão tomar uma decisão? Eu penso muito sobre isso quando a gente fala de produtos que têm uma grande concorrência, né? Como é que eu vou tomar a decisão que eu vou comprar aquele arroz, que eu vou comprar aquele feijão, né? A gente pensar produto de consumo, produto básico, né, do nosso dia a dia. Eu tenho que ter diversos atrativos, eu tenho que ter a marca que eu gosto, eu tenho a minha referência em relação a preferências, né, de qualidade. E quando tu já tem uma marca que chegou a isso, tu precisa pensar em como manter essa marca dessa maneira. E aí vem todas essas coisas. Por muito tempo, a gente tem alunos que trabalham lá, eles achavam que toda essa reestruturação ela seria muito cara e que ela não valeria a pena. Então, não conseguiam pensar muito para isso, né, para essa mudança. E isso faz parte daquilo que está aparecendo lá fora como imagem. Então, se a gente entender o consumidor, se a gente entender de quem está ali junto conosco e olhar que esse mercado mudou e que nós temos que nos posicionar, como eu falei para vocês, aqui no Sul a gente tem várias marcas boas e marcas que são super fortes de laticínios. E algumas delas não falam nem que elas são cooperativas na propaganda. E a gente fica, né, pensando naquilo ali, tem que dizer que é cooperativa. Daí tem os exemplos de outras que mostram o quanto elas, né, são importantes, tem cooperativas que fazem propagandas que ressaltam isso. As pessoas têm que entender qual é a diferença, né? Fala aí, cara. Professora, para que serve o marketing quando a gente está dentro de uma empresa que mexe com commodity? Então, por exemplo, uma cooperativa que o foco dela é a exportação de grãos, assim. Tô falando para que serve? É óbvio que se a gente pensar, serve para muita coisa, né? Mas, assim, qual que é a sua leitura sobre o marketing quando a gente não tem um consumidor definido, eu acho, sabe? Como que trabalha isso? É um pouquinho diferente. E muitas vezes quem está na gestão dessas empresas, de grandes empresas, não consegue também olhar muito para a diversificação, porque não consegue, né? Como é que eu vou diversificar? Mas eu entendo assim, ó, que todas as ações do marketing, daí a gente olha desde lá do início, né? Desde pensar no produto, elas têm que vir com o requisito de, mesmo que eu não tenha o público-alvo específico, que eu não seja, né, o produto do saquinho, como a gente diz, vai lá para os Estados Unidos, depois lá vai ficar bonito, né? Mas aqui não acontece. Mas tem que focar naquilo que é a essência com a qualidade do produto, com o próprio posicionamento do mercado, porque por mais que a gente diga que não tem, mas eu vou exportar para os Estados Unidos, eu tenho que pensar como que os Estados Unidos vão receber isso, de que maneira chega até lá. Tem um case bem legal, eu não vou lembrar onde que saiu, um tempo atrás, que era sobre o suco de laranja, né? E eles falavam exatamente sobre isso. Eu vi. O nosso suco de laranja é como se fosse assim, ele sai baratinho daqui, né? Só que existe um trabalho nessas grandes granjas e fazendas para que esse suco de laranja tenha a qualidade para ele poder ser exportado. E a gente não para pensar nisso, né? Então a gente pode pensar também nisso aí, como é que eu consigo me posicionar e quantas cooperativas podem estar envolvidas com isso, né? Que tem os seus fornecedores, seus associados que entregam. É a mesma coisa que a gente pensar no arroz, que a gente pensar na própria soja, porque o suco de laranja é muito difícil da gente parar para pensar que é uma quantidade enorme, né? Nem sei imaginar em fruta, né? Mas é uma quantidade enorme de frutas e que elas precisam vir todas preparadas com todos aqueles requisitos. A gente pode pensar que elas saíram sem a marca, né? Elas não são a marca, não é a caixinha do suco de laranja, mas é a qualidade daquele produto que tu coloca. Eu imagino assim, que a grande importância, como tu disseste ali, o para quê, onde que ele se encaixa, é conseguir entender como que eu vou manter qualidade exatamente num produto que é mais, entre aspas, fácil de concorrer com outro. Não sei se vocês já viram também sobre o açaí, né? Até um tempo atrás,
eles não estavam exportando, tiveram que fazer várias formulações para o açaí poder ser exportado nessa forma, como, eu não sei como é que eles chamam, é tipo suco de laranja, né? Ele vai congelado também, e muitas empresas pequenas não conseguiam concorrer. Não sei se vocês já viram, tem um projeto até que o Banco do Brasil tem junto com o Sebrae, de exportação, e essa eu vi uma apresentação sobre isso aí. E daí era de vários produtos aqui do Brasil com essas polpas, não me vinha na cabeça igual a gente compra no mercado, assim, polpa congelada. Por exemplo, aqui no nosso estado, né, tudo que chegar de açaí vem de longe, porque não tem nada aqui perto, não tem como produzir aqui. Mas eles conseguiram, através da inserção de algumas cooperativas, para que elas pudessem ter a qualidade para chegar na exportação. Daí eles tinham que ver embalagem, a questão do peso. Eu imagino que mesmo não sendo produto, né, a gente pensar com produto grande, tipo soja, arroz, que vai maior, mas esse posicionamento no sentido de tu ter marca e qualificação, que tudo isso vai englobar o marketing. Só que daí tu pensa, se tu tá aqui na produção, tu tem que olhar ele lá no início. É por isso que a gente vê que o pessoal do campo, né, que não são só os homens do campo, eles trabalham tão forte para conseguir produtividade, conseguir solo. Ninguém está pensando, né, como é que está o solo. E quem planta sabe que o solo é importante, né? Ontem a gente estava discutindo, depois da aula, eu entrei em outra aula. Aí a gente estava falando sobre, eu acho que é um assunto bom de tratar aqui também, para todo mundo saber, né? Que a cooperativa ela tem, além dos consumidores, um consumidor que é a sociedade. Então, ela precisa também demonstrar o papel dela, né, o 7º princípio de integração com a comunidade, preocupação. O que justifica, por exemplo, ela ter alguns tipos de vantagens econômicas que as empresas não têm. Então, se ela trabalhar o marketing como se fosse, demonstrar como se fosse uma empresa lucrativa, a imagem que ela passa para fora é que ela é uma empresa lucrativa. Então, ela não merecia os benefícios que a sociedade dá para ela por ela não ser lucrativa. E isso, o marketing tem que andar de mãos dadas, então, tanto com a contabilidade quanto com o direito. Por quê? Porque se eu chamo resultados, né, lucro, se eu falo lucro na cooperativa e falo para todo mundo, a cooperativa lucrou tantos bilhões de reais e tal, pode não parecer nada, né? Mas para o governo, quando você chama de lucro, ele tributa. Quando você chama de sobra, pode não ter algum tipo de tributação. Então, até isso. E as grandes cooperativas, outra coisa que elas estão investindo muito em análise ambiental, né? O marketing com a sustentabilidade. Então, associa o que ela faz com a sustentabilidade dela. E as maiores cooperativas, que é o que eu pesquiso, elas todas, a maioria tem programa de compliance publicado, usado como marketing, e o programa de sustentabilidade também usado como marketing, né? Para mostrar que aquela empresa se preocupa com esses valores e princípios. Exato. E aí a gente fala exatamente daquele P, dos 4 Ps, onde a gente fala de promoção, que eu falei para vocês, promoção, mas engloba 3 principais elementos. Promoção de vendas, propaganda, que, né, todo mundo acha mais fácil de enxergar, e relações públicas, que é a parte da imagem. Teve um evento que a gente participou, de comunicação cooperativista, que ele tratou numa das palestras a importância disso, de poder ter esses... às vezes não consegue dentro da cooperativa, mas poder ter em formas de assessoria, e porque foi bem num ano que teve muito problema com o leite aqui no estado. Então, houve muito problema com o leite, começaram a aparecer cada dia, mostrava mais uma marca na televisão. O leite fulano de tal, foi feita a pesquisa lá e ele está batizado. Daí começou um medo das pessoas, né? Ai, que leite que eu vou comprar? As tias mais antigas diziam assim, vocês viram que o leite com que boa? Porque eles diziam, né, uma porcentagem que apareceu lá na leitura, na interpretação, era com água sanitária. Então, todo mundo já imaginava, vou tomar um leite com aquele gosto, né? Porque a gente fala a marca para falar do produto. Então, foi assim, ó, muito complicado e afetou as cooperativas.
porque todo mundo foi colocado à prova, e foi muito ruim, porque teve uma entrevista com o presidente da OCERGS, e foi bem no início, e ele falou assim, porque as cooperativas, a qualidade e tal, e uns poucos dias depois, uma grande cooperativa de leite caiu nessa aí também. Foi feio, assim, teve leite retirado do mercado. Então, teve que haver um trabalho muito, muito importante para poder voltar a ter a credibilidade. E a credibilidade é a imagem. E se é imagem, é marketing também. Mas, como tu disse, a imagem tem que estar junto, ela tem que aparecer da mesma forma que o resto. A gente sempre diz, né? Se uma empresa quiser fazer, entrar para a parte social, de responsabilidade social, abraçar alguma causa, né? Que está muito na moda, vou abraçar uma causa, ela faz. Se ela não quiser, os donos ficam lá bem ricos, pegam o seu lucro, dividem e pronto, né? Mas as cooperativas, elas precisam fazer. Eu lembro muito bem de um aluno nosso contando, numa cidade bem do interior aqui do noroeste do estado, ele estava na época ainda fazendo o estágio dele na Cressol, e hoje ele é um dos gestores de uma área toda aqui do estado, até ele não mora mais na cidade dele, mora em outra cidade. E aquele menino cresceu muito, ele foi presidente da nossa cooperativa dos estudantes, que eu coordeno junto com o Gabriel, então ele era um gurizão, assim, ele fez primeiro técnico agropecuária, gostava muito das cooperativas, depois ele entrou em gestão de cooperativas. Só que ele estava fazendo o estágio dele, ele até atrasou um semestre lá, porque bem no período do estágio, no meio, assim, do estágio, eles efetivaram ele, daí ele teve que começar a viajar e eu fui orientadora dele. Daí, nesse meio tempo, houve... acho que foi no meio do inverno nosso aqui, houve assim um vento que devastou aquela região dele, mas devastou. Ele na casa dele, o pai dele, numa das partes ali, levantou todo o teto, ele perdeu até o notebook dele. Foi horrível, assim, era gente com casa boa, mas foi uma ventania. Daí ele falou assim, professora, tal, nós estava pensando ali as coisas, e eu vou fazer uma mudança aqui no meu trabalho. Porque olha o que aconteceu. A gente já falava na Cressol em seguro. Eu incomodei meu pai. Ele é bem alemãozão, assim. E eu incomodei meu pai para meu pai fazer. E o meu pai dizia, mas para que pagar esse negócio? Não vamos pagar esse negócio. Mas vamos, pai. E daí o pai dele, assim, se salvou com o seguro, né? Porque realmente a perda foi bem grande. E ele falou assim, quando deu aquele problema, parece que as pessoas entenderam. E daí ele disse assim, que coisa incrível, professor, eu lembro que uma vez tu falou na aula, né, tem coisa que é bem fácil de vender, tem coisa que não é fácil de vender, e tinha até uma tabelinha lá, que é aquela tabelinha do Kotler, que fala, né, sobre os tipos de produtos e quais são os estímulos para venda, né, e daí fala de coisas até que as pessoas dizem, como que vai vender isso, né, vender plano funeral, que está tão comum hoje em dia, né? Mas aparecia lá no livro dele, como produtos não procurados, são aqueles que têm um menor estímulo para venda. E ele falou assim, seguro sempre foi assim. Tu vende a conta, tu vende isso, tu vende aquilo, e daí tu fala para o produtor rural, seguro, o senhor quer fazer um seguro? Na hora os caras te dizem, não, seguro, não faz seguro. E ele comentou sobre isso depois, numa das questões do trabalho dele, entrou a questão do seguro, porque foi um dos produtos que mais teve uma mudança após uma situação. Então, as pessoas se deram conta de que é importante, né? Tem gente que já dizia um tempo atrás, plano de saúde é muito caro, mas só vê o uso do plano de saúde quando precisa, o seguro para carro, né? Então, tem coisas que estão se tornando mais comuns, e as empresas, e daí a gente fala das cooperativas, elas precisam vender. E elas fizeram muito mais que isso. Elas foram trabalhar junto com aquele associado. Elas foram conseguir formas mais rápidas de recuperação, de lona para aquele povo. Porque, como eu disse, o cara grande ali, ele pode fazer isso, dizer que ele ajudou a comunidade, não sei o quê, se ele quiser ou não. Mas a cooperativa, ela tem como princípio aquilo ali.
E o que ele falava? Ah, as cooperativas são conhecidas lá na festa da igreja, porque toda festa da igreja tem um negócio lá da cooperativa. Então, como que a cooperativa não ia mostrar o seu papel agora, quando as pessoas estavam precisando? Então, muitas coisas que foram feitas, da visita no campo, visita na propriedade, não era o papel de um funcionário. E aí a gente pensa assim, isso daí não é uma maneira de nós pensarmos em conhecer o nosso público, porque o meu associado está ali, faltando seguro, ele vai comprar o seguro, ele vai ser cliente, e ele vai entender que é melhor ele comprar o seguro, fazer, né, o seguro com a Cressol, porque é mais um produto que gera mais resultado para ele no final. Porque se ele for fazer com a empresa X ou com o outro banco X, no final do ano vai dar na mesma coisa. Porque a gente pode, né, fazer o seguro, aplicar, fazer um monte de coisa e não vem retorno. Né? Não vem o retorno no final do ano. Se tem uma reunião lá, não é como a assembleia, que mesmo que o associado não vá, ele tem meios, e tem que ter, né? Meios, se não tiver, a cooperativa tem que melhorar isso, ter meios de comunicação para que ele saiba o que aconteceu lá no final. Então, é uma relação que é diferente. Eu concordo, assim, que a relação da gente enxergar esse público para o marketing, ela é diferente. Por isso que a gente fala muito das cooperativas que estão com produção, que elas estão lá no mercado com o mesmo produto concorrendo e que elas não pensam que o diferencial pode ser com o associado, né? Por que eu tenho um leite bom que vai fazer aquele produto ser bom e que ele concorre com um outro produto que é diferente? Então, aqui no estado, a gente tem exemplos bem claros. Empresas que divulgam bastante a sua importância como cooperativa e aquela que só diz, como eu falei para vocês, que faz a propaganda e diz, o meu queijo é o melhor. Mas isso não muda nada, o meu queijo ser melhor. Então, nos nossos informativos aqui, está bordado, né, de cooperativas que ganharam prêmio no vinho, que ganharam prêmio, né, nos principais produtos. O vinho aqui é muito, muito premiado, né, com nomes de cooperativas. E o pessoal vai lá e referenda que essas são cooperativas, que elas estão trabalhando com os seus associados, que são aqueles caras que entregam o que eles precisam para poder ter o melhor vinho. Que a uva tem assessoria, que tem o cuidado, que tem toda uma gestão. E isso é importante da gente ver quando acontece. E não tem como dissociar isso do marketing. A mesma coisa quando a gente falar da própria segmentação, entender qual é o mercado que eu quero. Eu não vou querer todo mundo, eu vou querer trabalhar com uma parte desse público. A gente tem aqui uma cooperativa, a Garibaldi, ela lançou uma linha de espumante orgânico e tem lá uma certificação específica, eu não vou lembrar o nome, que ela foi a primeira do Brasil. Daí saiu em tudo que foi coisa do cooperativismo aqui, esses jornaizinhos que a gente recebe, né, que a gente da OCERVS e tal. E o quanto isso é importante para a cooperativa. Para que público é? É um produto bem caro. É que nem quando tu vai lá na cooperativa, vai lá na loja, no ponto de venda, e vê que tem uma edição lá que é o mais caro. Então, eu posso ter o produto para o segmento X, para o segmento Y, e pensar que aquilo ali é um grande diferencial. Outra cooperativa aqui do estado, eu gosto muito de pegar esses exemplos do dia a dia, do desenvolvimento de produtos, coloco bastante isso nas atividades dos alunos, que ela notou que a venda de produtos nos supermercados, né, para compras diárias, que a venda de suco de uva tinha já atingido uma média, né, estava ali. Só que ela não conseguia pegar todos os públicos. Por quê? Porque eles fizeram uma pesquisa e descobriram que o suco de garrafa, ele se torna pesado, né? Ele é pesado, ele é difícil de carregar. Daí saiu a reportagem sendo a primeira cooperativa do estado que tinha lançado
o suco de uva, o integral, aquele, né, que é o suco mesmo, com embalagem longa-vida de 1 litro. Não são todas. A gente não encontra, a gente encontra só de garrafa. Agora está bem legal, porque tem bastante gente trabalhando com a reciclagem dessas garrafas e tem onde escoar, né? Porque senão se torna vidro, né? Mais um problema para o ambiente. Então, isso daí foi uma notícia, assim, bem interessante. Eu levei isso para os alunos, a gente conversou numa aula de marketing, porque isso é conhecer o teu segmento. É saber que as pessoas podem levar e que as pessoas estão pensando também em praticidade, estão pensando na questão do lixo. Até um tempo atrás, o impacto dessas questões mais de responsabilidade social, de ambiental, elas ainda eram menores. A gente não tem hoje uma pesquisa que mostre o quanto ela ainda pode crescer, mas as empresas sabem que isso pode crescer. Assim como as linhas de produtos, né? Vou fazer uma linha de produto específico para restrição disso, para tal coisa, para as próprias cooperativas agropecuárias com arroz, muitos deles não tinham lá uma linha de arroz integral, uma linha de arroz um pouco diferente, e hoje eles têm, por quê? Porque eles consideram que existe essa diferenciação no mercado. Então, é tu conhecer o teu consumidor e tu saber para que segmento tu pode estar fazendo o teu trabalho. Deixa eu abrir aqui o chat, porque estava minimizado e não consegui ler. O que mais está chamando a atenção dos consumidores é a utilização e aproveitamento de material reciclado. A Thaís comentou aqui. E o quanto as organizações, daí isso independe, né, cooperativas e todas as outras, elas também se preocupam em relação às embalagens. Ó, a Thaís colocou, inclusive na minha cidade, tem uma cooperativa que trabalha com recolhimento desse material. E isso é excelente, porque os recicladores aqui em Santa Maria não tem. E esses dias eu comentei com o Jaime, desde que nós entramos, né, iniciamos o curso de gestão de cooperativas, que entrou a primeira turma, já tinha uma pessoa que falava da associação se transformar em cooperativa. Aqui a gente tem uma associação dos recicladores. E esses dias apareceu uma reportagem bem legal no nosso jornal aqui do meio-dia, que é o Jornal do Almoço, e eles foram lá onde eles fazem a seleção, e a gente começa a ver a importância, né, do reciclável poder estar limpo e tal, que as pessoas ainda não têm uma consciência disso, né? Ainda misturam e não limpam, não lavam as embalagens e tal. E eles foram mostrar como que eles fazem, e foi muito jóia. E entrevistaram 2 moças, uma delas bem jovem, e ela falou assim, porque eu trabalho aqui, a gente tem que sempre explicar, porque as pessoas acham que a gente lida com o lixo, e a gente fala que isso aqui não é lixo. Ela colocou bastante aquela consciência para mostrar para o público, né, que estava assistindo, da importância mesmo, que aquilo ali é trabalho para mais alguém, e que é uma corrente, né, que tá mais adiante. E ela falou no final, e a nossa associação está se mobilizando para se transformar numa cooperativa. Isso já faz muito tempo. É que tem umas questões políticas ali também em relação ao município, de espaço que eles precisam, e a gente sabe que teve prefeito que não abraçou muito a causa deles. Mas imaginem, já faz mais de 10 anos que eles querem, e eles têm pessoas suficientes para poder fazer uma cooperativa. A gente gostaria muito que eles conseguissem se organizar como cooperativa, né, se transformar de associação para cooperativa e poder estruturar melhor. Eles têm sérios problemas ali de estrutura, eles têm poucos caminhões também para esse recolhimento, mas eles se organizam, é bem legal, é bem organizado. Fala, Thaís, tu estava escrevendo ali, achei legal que tu colocou mais alguma coisinha ali que eu não li ainda. Não, é que nem a Sarah falou, não é lixo, é material reciclado. Isso. Lixo é tudo aquilo que a gente não pode reciclar. Isso é o grande erro do ser humano ainda hoje em dia. Essa cooperativa que eu disse aqui começou aqui em Santa Cruz, porque eu sou de Santa Cruz, ela começou assim com uma pessoa que resolveu, digamos que montar uma empresa, não era uma cooperativa inicialmente. E as pessoas riam da cara dela, achavam ridículo. Ai, que judiaria. O porquê se tinha gente catando lixo no meio da rua. Só que aquilo criou
tanta proporção, porque deu muito, muito certo. É um sucesso enorme. Então, são vários associados que têm, no final do mês, a sua renda fixa, eles trabalham ali. Não dá para se dizer que é uma cooperativa, mas não dá para dizer que não é. É uma cooperativa pelo fato de que todo mundo, no final, o lucro é dividido proporcionalmente, não tem aquele quem ganha mais, quem ganha menos. Porém, a gente vê que a gente tem uma percepção de que cooperativa é tipo o Sicredi, que tem meia dúzia que trabalha e os outros que ficam esperando o dinheiro render. Ou uma cooperativa de luz, que nem tem aqui também, no interior, que 2, 3 trabalham e o resto espera render, espera gerar lucro. As pessoas têm uma percepção um pouquinho diferente da realidade. Tem esse pequeno detalhe, assim. Mas essa cooperativa que de lixo deu super certo. Lixo não, de material reciclado deu super certo. Super certo. Exatamente, Thaís, assim, o que tu fala, eu entendo que é um pouquinho a questão da peculiaridade daquelas cooperativas que se formam com um número de pessoas e que todas doam o seu trabalho, né? Igual aqueles exemplos que a gente vê das cooperativas de artesanato, todos têm que trabalhar, né? Muitas delas são formadas por mulheres. A gente recebeu num evento aqui em 2019 uma delegada que criou, né, ela ajudou a criar uma cooperativa dentro de um presídio no Pará. Foi assim uma palestra incrível. Então, tem tanta coisa que a gente ainda não vive em relação a essas cooperativas, da questão da inclusão social. Nós temos uma amiga em Porto Alegre, que ela é uma das dirigentes da OCERGS, né, da nossa representação aqui do Estado. Ela é uma pessoa fantástica, assim, e a gente adora, porque ela é super defensora das mulheres. E a cooperativa no qual ela trabalha, lá em Porto Alegre, ela é uma cooperativa também relacionada com material reciclável e com... É como ela diz assim, a atividade do material reciclável e limpeza urbana, também tem uma parte de limpeza, é uma parte. O que mais a gente faz é colocar essas pessoas com uma importância social. E daí um dia ela, conversando assim, informalmente, ela falou, para muitas pessoas a gente tem que, inclusive, né, mostrar o que ela pode fazer tendo a sua renda, porque ela saiu da rua. Ela falou assim, gente, eu tenho pessoal que saiu da rua, que vivia na droga, na esquina lá de tal rua, que ela ainda fala o nome, assim, que é um ponto brabo, assim, da boca de drogas em Porto Alegre. E essa pessoa, a gente está colocando ela para trabalhar. Então, a gente tem que fazer ressocialização. E eu vejo isso como uma grande importância da gente entender para quem que a gente faz o nosso trabalho. Então, acho que nessa área também é muito importante. E vejam o mercado, né? Por exemplo, o mercado da moda. As empresas grandes já tinham se alertado para isso, né? O quanto elas deveriam pensar em consumo consciente, em menos uso de água e tal. Não sei se vocês já repararam, mas as redes, né? As grandes redes de varejo, elas estão muito focadas para isso, porque agora, né, de uns tempos para cá, elas se deram conta que para conseguir ter espaço no mercado, elas também tinham que buscar esse público que estava querendo isso. Então, um exemplo, tem uma linha de jeans lá da Renner, até veio numa das edições da Exame, da revista Exame, falando sobre sustentabilidade, que ela já sai com um selinho ali de que ela tem menos lavagem e tal, e eles estão criando um selo, tá vindo em várias roupas, inclusive em camisetas, que vocês vão ver, assim, daquelas empresas, né, que fazem as marcas próprias, do que elas estão utilizando ou o que elas estão economizando. E diz que um dos grandes, né, pontos principais é com o jeans em relação às lavagens. A gente não tem muita ideia, né, mas chega a ter produto que passa por 20 lavagens. Então, como que a gente vai manter um consumo para um produto que precisa ser, né, com tanto processo antes dele chegar ao consumidor? E o quanto o consumidor
pode entender que essas mudanças feitas lá na empresa vão aparecer para o seu resultado. Porque as pessoas vão comprar mais, elas vão enxergar melhor. E para isso, pessoal, não tem só a segmentação que a gente vai olhar ali, demográfica ou social, a socioeconômica, porque isso pode afetar a maneira de enxergar dos consumidores em qualquer classe social, com qualquer sexo, com qualquer idade. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas as crianças estão muito mais conscientes. Elas estão mais conscientes na alimentação. Por quê? Porque hoje as escolas têm uma horta comunitária. Esses dias deu aquele programa de sustentabilidade, deu uma reportagem de um shopping em São Paulo que tem uma horta lá em cima e que toda a parte de né, de hortaliças que vão para os restaurantes do shopping são da produção lá de cima. Eu achei fantástico ver aquilo ali, porque ninguém tem ideia, né, que em cima de um telhado foi tudo construído e montado com uma equipe para poder ter produtos naturais, produtos orgânicos e que vão refletir isso. Daí eles usam e eles divulgam isso dentro dos restaurantes. Fala, Thaís. Que nem a senhora falou agora das crianças, que elas estão vindo mais conscientes, não é só pelo fato de ter na escola, e sim de já ter uma cultura cativada a isso. Tipo, nós, que não somos mais criança, pra gente não é normal certas coisas. Tem jogo de videogame que a gente não sabe jogar. Tem coisa no celular que a gente não sabe mexer. Tem aplicativo que a gente não sabe mexer. E a gente não é habituado pelo fato de que a gente não está acostumado. Tem modernidades que para nós é demais. É a mesma coisa em falar com uma pessoa idosa que o lixo deve ser separado. Ele não entende que tem que ser separado. Ele não entende que aquilo lá vai poluir o meio ambiente, que aquilo lá demora muitos anos para se decompor e tal. Embora seja algo falado há algum tempo, ele não teve essa criação desde criança, né? Então, assim, ó, hoje, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa de 70, 80 anos e que é fumante, se tu for perguntar para ela, pelo menos aqui na minha cidade, com quantos anos tu começou a fumar? Ah, com 20? Não, com 8, 9 anos. Os meus tios não tinham 10 anos, eles já fumavam. Então, assim, eles fumavam por quê? Trabalhavam e moravam na lavoura, cultivavam o fumo, trabalhavam em relação, né, tudo em função do fumo, eram acostumados, era uma coisa que não se fazia mal na época, né? Então, hoje, a gente, desde criança, aprende, né, no caso, que certas coisas são erradas, né? Eu trabalhei, mas já faz bastante tempo, no Sicredi, no programa União Faz a Vida. E trabalhava com gestão em escola, formação pedagógica para professores e tal. E uma coisa que estava muito em alta naquela época, no caso, é até exagero, isso já faz uns 7, 8 anos, era cooperativas escolares. Só que as cooperativas escolares servia para quê naquele momento? Para ensinar certas coisas que não era habituado, né? Tipo, vamos reciclar papel. Eles não sabiam por quê. Eram escolas de interior, mas eles não sabiam por quê, para quê, né? Só que, assim, claro que essa cooperativa escolar, ela tinha o intuito de ensinar apenas, só. O lucro não era de uma forma normal que é em cooperativa, né? Mas se dizia cooperativa escolar. Então, hoje, né, resumindo, mais assim, as pessoas, elas, desde pequeno, elas começam a ter a noção do que é, né, e começam a ter mais autonomia e compreensão do assunto, né, no geral, assim. Tu falaste do fumo, né, Thaís? Duas coisas que eu vou comentar da tua fala. A do fumo é bem interessante, até aconteceu com uma aluna uns 2 semestres atrás, que com essas comprovações que tem que ter, né, para benefício social, né, socioeconômico para alunos da universidade, ela até comentou assim, professora, não sei o que, nós estávamos conversando ali, e ela disse assim, porque o meu pai
teve bem pouca movimentação no talão, né? A gente tem um perfil, e quando se monta as equipes, né, de análise de benefício, normalmente esses alunos que têm perfil rural, que não têm uma renda fixa, eles são beneficiários, né? Eles vêm de uma renda menor. E ela é de uma região aqui que está se transformando. E eles entregavam, né? O pai dela entregava o fumo na cooperativa. E só que eles já estão mudando, porque realmente o fumo não é mais futuro. Ela mesma falou: meu pai tem problema de saúde por causa da lavoura de fumo, por causa da produção do fumo. Não era só a questão, né, do produto, mas o quanto, e tu é de Santa Cruz, né? Eu lembro na minha época de faculdade, a gente ia visitar as empresas que produziam cigarros. Então, é muito diferente essa realidade de enxergar o cigarro, o fumo, né, e pensar naquele produtor que está lá no campo, que ele tem que pensar na sua lavoura, que o fumo hoje já tem várias transformações e para as cooperativas também mudarem. Então, é claro que é uma forma completamente assim da gente conseguir entender que as mudanças da sociedade, elas acontecem para as organizações e pelas organizações, né? Tanto que aqui no Brasil não pode mais fazer propaganda de cigarro há muitos anos. Quem é que é mais antigo aí, ou que já viu, né? Porque hoje todo mundo pode ver uma coisa mais antiga, né? Tinha da Marlboro. Pelas redes. Era normal ter na TV. Sim, da Marlboro. E olhem só, durante muitos anos ela era analisada dentro do marketing, porque o cigarro, a propaganda da Marlboro, ela mostrava a força do homem. Então, era a mesma coisa que a Gillette fazia, né? Ah, você vai ficar bonito, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, incentivar, né, os homens a fazerem a barba. Era a gente mostrar como propaganda de bebida, como propaganda de uísque, sempre aquele poder, né? E já não podia fazer, então eles começaram a pensar, meu Deus, como é que eu vou vender cigarro agora que eu não posso mais dizer que o cigarro é a força, que o cigarro é para o cara ser poderoso, que é como fazem hoje para o carro, né? Ah, essa caminhonete, né, tá lá na propaganda passando, ela passa por dentro do rio e depois ela sobe a montanha, na mesma propaganda. Então, é força, é poder, porque tu tá mostrando o produto, mas tu quer que ele seja colocado dentro do dia a dia de alguém, que a pessoa se identifique, né? Então, por isso que muitas propagandas têm as mulheres, muitas propagandas têm os jovens. Lembram que até teve aquela musiquinha, né, de carro, não é carro de tiozão, e era aquela brincadeira do tiozão, né? Todo mundo lembra o tio da suquita, né? Porque o cara todo faceiro com a suquita, entra a guriazinha, oi tio, e ele achando, né, que ia dar em cima da menina. Mas não tinha como, né? Ele era o tio, então, que todo mundo fala, tu virou o tio da suquita, né? Te comporta aí como um cara mais velho, tu não é mais o gurizão. Mas tem propagandas que elas querem dizer que independe, né, de qual é o teu perfil. Então, alguns carros também tiveram que se remodelar, porque não estavam conseguindo ter mercado. Então, preciso botar um jovem. Lembro de uma época que teve a propaganda do Corolla com, acho que era o Wagner Moura, com o pessoal da TV. Foi uma estratégia deles, por quê? Porque o Corolla, para o Brasil, durante muitos anos, ele ficou tendo um estigma de carro. Para nós, aqui no Sul, a gente diz de velho. Vai comprar esse carro de velho, né? Então, não saía, não vendia. Eles começaram, não, peraí, nós vamos botar um jovem bonitão, vamos botar um cara que está na mídia, para fazer a propaganda, para poder aparecer, né? Como eu falei, tem gente comprando a sandália por causa da atriz, por causa da pessoa que ela se identifica. Ah, legal, aquela sandália ali ela usa, então agora eu vou usar. Que durante muito tempo não era tão fácil, né, da gente conseguir colocar isso. Mas, gente, muito importante falarmos de tudo isso. A gente ficaria, acho que até às 10 horas. Teve muita gente que não falou, mas imagino que tenha concordado ou se discordou também, pode falar se concorda, se discorda, mas a nossa meta aqui era a gente conseguir trabalhar com as duas questões centrais. Então, quero que vocês leiam, se vocês ainda não leram, vai que alguém já pegou no fim de semana, já leu até o final, maravilha, né? Então, já está ali na ponta da língua, eu sei todos os tipos de segmentação, eu já estudei o processo de comportamento consumidor. Não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam e que vocês possam
pensar que isso vocês usam nas organizações, usam no dia a dia de vocês. Porque muitas vezes, eu gosto muito de falar isso várias vezes, a gente está num local que não tem lá o seu recurso grande para investir na criação de produtos, desenvolvimento de produtos, propaganda, porque se a gente falar investir em marketing é em tudo isso, né? Muita gente vai pensar que é só na propaganda, mas não é. Criar produto é caro, desenvolver produtos é caro. Ficar olhando, né, o que o consumidor quer e como que eu vou entregar aquilo ali para ele. Aqui, né, no período da pandemia, a gente viu muitos pequenos restaurantes, pequenas empresas, tendo que mudar todo o seu conceito em relação à alimentação, à quantidade, né, variedade de pratos que fazia, porque de uma hora para outra fechou os restaurantes e eles continuaram vendendo, né, as famosas quentinhas, o prato feito, o modelo lá que eles criaram, e muita gente se deu bem porque, eu vou colocar o dia do prato, vou colocar a opção sem carne, eu vou colocar a opção tal, eu vou colocar o produto que não tem tempero, porque tem muita gente que está comendo assim, né, que não está tendo restrições de algumas coisas, inventou lá um bolinho sem glúten, está fazendo sucesso, né, e às vezes não fez quase nada, colocou ali na internet, muitos criaram uma paginazinha no Instagram, ou começaram a distribuir, podia ser até o folderzinho, o papelzinho mais simples, mas confiou que a indicação aquela de um para o outro, né, como a gente diz, o boca a boca, que é tão simples, mas que é feito muito quando se tem, né, o positivo, o lado positivo, e que é algo bom, e que foi muito importante. Então, eu peço também que vocês olhem depois sobre a parte de marketing de serviços. A gente precisaria de uma aula a mais para a gente poder falar só de serviços. Mas eu acho muito importante que vocês reflitam com os exemplos, com o que vocês vivenciam, do quanto os serviços, nesses 2 últimos anos, e a gente pode dizer daqui a pouco, né, que vão ser 3, né, todo 2020, todo 2021 e 2022 a gente ainda está vivendo, com as restrições e com toda essa questão de pandemia, de adaptação, o quanto os serviços foram importantes e como que as pessoas conseguem entender que a diferença lá básica da gente olhar aquilo que é tangível do que é intangível pode ser tão forte no sentido de olhar enquanto empresa. Ou seja, a empresa de ônibus entender que aquilo ali é importante. A empresa que presta lá o serviço de luz entender que aquilo ali é importante. Então, tudo isso, pessoal, a gente precisa pensar. Então, vocês têm lá um capítulo que é marketing de serviços. Trata as principais características, as 4 características básicas do serviço e quais são os principais atributos que se tem que ter numa organização que é especificamente para serviços, né? Que quando trabalha com o intangível. Então, é mais uma partezinha que vai ser bem boa de vocês lerem. Eu vou dizer os capítulos e depois eu vou colocar tudo direitinho lá para vocês, tá, pessoal? Não precisem se preocupar. Eu selecionei aqui as atividades de... Deixa eu achar aqui no coisa. Eu marquei elas por aqui. Do capítulo... Aqui vocês vão ver que aparece como aula, né? Da aula 4, comportamento do consumidor. E da 7, que é segmentação de mercado. Os nossos 2 temas. Vocês vão ver que ali no meio aparece análise ambiental, né? Que eu falei para vocês, possivelmente vocês também estão vendo com enfoque da introdução à administração. Do marketing de serviços, que vai ser bem bom vocês lerem, vocês podem utilizar aquilo ali. Mas esses 2 aqui foram os que eu selecionei, porque eu considero que já tem na primeira atividade aquele englobar dos 4 P's e daquela parte inicial ali dos fundamentos que vocês também têm os slides que eu tinha colocado. Na verdade, para fechar, eles seriam 4, mas o que eu estou propondo? As atividades desses 2 capítulos, e eu vou englobar mais alguma
questão relacionada com cooperativas, como eu gosto de pesquisar ali, com uma outra reportagem, para fechar, tá? Então, eu vou colocar tudo junto e vocês vão mandar de uma única vez, tá? Eu que vou selecionar ali, que vai ser parte 1, parte 2, parte 3. Vocês acham que fica melhor assim, colocar tudo junto? Não vai assustar ninguém, é porque tá já uma e outra parte junto. Com isso, vocês ganham tempo, né? Quando for sentar para fazer, que vai ficar ali bem bonitinho, concentrado, já faz tudo junto, e para conseguir fazer o envio também. Então, eu vou ver até com o pessoal como é que eles estão programando para a gente fazer os fechamentos, mas eu acredito que a gente consiga deixar para a semana que vem. Eu aviso daí amanhã para vocês tudo certinho, porque é o fechamento final. Talvez eu tenha que lançar essa primeira atividade antes, né, para poder ter um lançamento ali, porque no EAD é um pouquinho diferente, né? Nas nossas aulas do presencial, ela já está marcadinha no sistema, vem direto com as datas, e no EAD a gente tem essa flexibilidade para colocar com o número de aulas, né, diferente também, de uma forma que fique mais flexível. E com isso, a atividade anterior também. Eu já tenho ali computado quem são os que mandaram inicialmente, mas vou abrir essa possibilidade para os demais colegas também. Eu quero que tenha uma participação maior. Quando é que a senhora vai colocar? Porque ontem de noite eu cheguei em casa tarde, e daí eu fui colocar, era passada meia-noite e estava fechado, sabe? Tinha esquecido de botar antes. Aí eu queria colocar, hoje eu tentei de novo, também não deu. Não, ela estava fechada, então eu ia conversar com vocês, porque eu fiz a programação com a restrição da data. Então, ela fechou mesmo ontem, 23h55, que era a programação, 5 para meia-noite, tá? Não, a reabertura da primeira eu já faço agora em seguidinha, daqui uma meia horinha vocês já conseguem acessar. E eu não garanto que eu vou conseguir fechar toda essa nova atividade hoje de noite, mas amanhã de manhã vocês já vão ter o acesso, certo? Daí você já tem o acesso dessa última, e eu coloco ali o combinado, com data, horário, tudo direitinho para vocês. O que vocês acham? Conseguimos mais um pouquinho, avançar um pouco? Foi bom? Última aula? Nossa, professora. Então, olha, eu adoraria assim, que a gente não tivesse só esses pouquinhos encontros, que a gente pudesse conversar mais, e principalmente, né, se a gente pudesse todo mundo fazer um festão lá no fim e se encontrar, porque a gente está com bastante falta disso, sabe? De encontrar os alunos, de abraçar o povo. Realmente, assim, não pensem, tem gente que diz assim, ai, né, é tão bom, quando está terminando o semestre, vocês não sabem, mas a gente fala mesmo. Não vejo a hora desses alunos se sumirem daqui. Porque é assim, quando tu entra na tua sala, tem 4, 5 atrás de ti de uma turma, depois tem outro terceiro lá, e a gente diz mesmo, ei, que tá boa essa semana, que sabe quando termina os exames, daí some todo mundo do campus. Não que a gente não tenha muito aluno, a gente sempre tem, né? Tem uma quantidade de bolsistas, alunos que estão ali, mas somem os que incomodam a gente lá no final do semestre, porque tu tem os alunos que só te incomodam no final do semestre. A gente queria que eles cutucassem o semestre inteiro, mas não, é só na última semana que eles aparecem. Só que agora tá todo mundo se cutucando só pelo Moodle, pelo e-mail, né? Então, a gente não tá conseguindo, realmente, assim, ó, é muito gratificante a gente conseguir trabalhar à distância, com todas essas restrições que a gente tem, mas vamos tentar. E assim, pessoal, não coloco aqui que a gente encerrou, nós podemos nos encontrar futuramente, a gente pode se encontrar para outros bate-papos. Acho importante que vocês também no curso possam aproveitar outras possibilidades que a gente tem aqui, de alguns eventos, de discussão de outros temas, e que a gente, né, consiga seguir e que vocês não desistam. E isso eu estou falando para todos que vão ouvir a gravação. Não desistam. Às vezes, é difícil, não dá para fazer. Os nossos alunos também estão reclamando disso, porque está todo mundo trabalhando dessa forma, né? Todo mundo estudando dessa maneira, junto. Então, não desistam. Por mais que, não foi dessa vez, eu vou tentar recuperar depois. Não se preocupe, vocês podem ser os chorões da vez de aparecer depois. Não, eu queria fazer de novo, eu queria recuperar aquele. Vamos lá. A gente fala que estão chorando, mas a gente ajuda a todo mundo. Eu queria que vocês tivessem gostado, que vocês
pudessem ter discutido algumas coisas. Se ficou dúvidas, ficou coisas que vocês não entenderam, vocês podem me mandar, tá? Eu tenho o recadinho do professor Jaime, ele disse que era para eu entregar um beijo para a turma, eu perguntei se era para todo mundo, ele falou assim, para todo mundo. Então, estou entregando aqui o beijo dele, tá? Não, todos vocês sabem, né, que a gente é casado? Acho que sabem, né? Não sei, deu um certo encontro ali. O plano de fundo é o mesmo, professora. A biblioteca que vocês usam é a mesma. Eu podia ter enganado vocês, ter feito lá na sala, né? Pois Quem é, professora? Eu não prestei atenção. O professor Jaime, de gestão de pessoas. Então... Ele já foi meu prof. Viu só? Então, ele é muito bom também. Como é que vocês combinaram de casar? Vocês juntaram os 2 melhores professores e casaram? Não, e lá no colégio, agora eu vou contar rapidinho. Lá no colégio tem muitos casais, mas muitos mesmo. Esses tempos nós contamos 8, agora já tem, eu acho que já passou de 10 ou tem 11, tem muito casal. Só que existe aqui, pessoal, pensem assim, ó, Santa Maria é o sonho de consumo de quem passou num concurso em alguma cidade próxima. Quem é aqui do estado sabe. Então, o cara de São Vicente quer vir para cá, o cara de não sei o quê. Nós temos vários casais, inclusive de São Vicente, por isso que eu estou brincando, né? Que é uma cidade aqui perto. Só que todas essas pessoas, todos esses professores estavam indo, né? Muitos são do tempo, né? Que não era ainda Instituto Federal de Colégios Técnicos, né? Com aquela modalidade anterior, e a gente tem essa realidade. Um veio primeiro, depois veio outro, depois primeiro, depois veio outro. Não, nós não somos esse exemplo, e somos poucos lá no colégio que os 2 fizeram concurso. Eu fiz o mesmo concurso, nós viemos, tanto eu quanto o Jaime, de instituições privadas. Eu trabalhava numa instituição metodista, e o Jaime trabalhava numa instituição franciscana, né? 2 faculdades bem conhecidas aqui de Santa Maria. E eu tentei o mesmo concurso com que ele. Foi assim, ó, abriu o curso técnico de administração. Imagine, nosso colégio era colégio agrícola, né? Então, tinham poucos cursos e todos na área rural. Quando ele iniciou, ele só tinha um curso. Aquele curso que as escolas agrícolas davam, lembram? Que era integrado. De manhã, o pessoal estudava e fazia parte, né, do ensino médio, os 3 anos, e de tarde fazia o agrícola. A gente conseguiu trazer a primeira turma, quando nós fizemos os 50 anos, e apareceu uma das queridas das alunas, que ela falou que o pai dela quase bateu nela, né? Porque ela passou no colégio agrícola. O pai dela disse assim, o que tu vai fazer lá no meio dos homens? Isso não é para ti. E ela depois estudou zootecnia, assim, e é uma pessoa super para frente. E ela falou, eu desafiei a minha família, porque não era comum estudar nesse tipo de escola, né? Uma menina, o pai queria que ela estudasse qualquer outra coisa, de preferência magistério, né? Que todo mundo achava. Tu estudou, professora, em agrícola? Não. Eu tenho formação de ensino médio e eu passei direto no primeiro vestibular que eu fiz para administração. Porque... Tu morou em São Vicente? Eu morei alguns anos em São Vicente. Que tem, né, o colégio agrícola, mas eu sou natural de Jaguari, que tem também. Que não é tão bombado quanto São Vicente. Isso, né? Que é o do Instituto. Então, essas realidades aconteciam bastante. Nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro concurso para a área de gestão lá do colégio. Eu passei nesse concurso, fiquei em 5º lugar, eram 2 vagas. Entrou o Jaime e uma outra colega na área de contabilidade, porque o primeiro concurso, eles colocaram que poderia ser amplo, né? Então, podia ter formação na área de administração, contabilidade e economia. Então, eu segui mais 2 anos trabalhando lá na FAMES, que era um trabalho muito legal, tenho um carinho muito grande, trabalhei 6 anos lá, fui 3 anos coordenadora de curso, e daí tentei o segundo concurso. E o segundo concurso, como o curso já estava andando, foi 2 anos depois, eles conseguiram abrir, né? Porque você sabe que nas federais tem toda essa questão das vagas, conseguiu uma vaga especificamente para administração. E daí o Jaime já estava no colégio, ele inclusive disse, não queriam, né? Precisava de banca e tal. Ele falou, não me ponham em nada, porque a minha esposa vai fazer. Fiz com vários amigos, tenho vários colegas do meu tempo de faculdade que dão aula, alguns deles já entraram na federal, inclusive depois, e a gente foi numa turma, uma galera da área de gestão,
fazer esse concurso, e graças a Deus eu tive a sorte, né, e o trabalho também, não foi nada fácil ali, mas peguei um tema bem tranquilo para minha aula, e o professor que foi o presidente da minha banca, ele tinha sido paraninfo da minha turma, era conhecido como Carrasco, quem é da administração ou da área de gestão sabe, ele era professor de quê? Finanças, né? Então, ele dava 2 financeiras no curso de administração, que na época que eu fiz tinha 4, e ele era o Carrasco, né? E eu pensei, gente, vou dar aula para esse cara aqui, ele vai, né, me carrasquear, porque eu sei que ele é um cara, assim, muito querido, um professor muito legal, mas daqueles exigentes. E eu acho que todas as conspirações deram certo. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, o Jaime tem 17 anos, eu tenho 15 anos da universidade, a gente está ficando velhinho, mas a gente gosta muito, e vocês vão rir agora, né, que eu trabalhava com gestão de pessoas. Eu tinha uma professora lá na FAMES excelente de marketing. E daí eu cheguei no colégio, tinha um certo senhor ocupando a vaga de gestão de pessoas, que era o senhor meu marido, né? Daí eu cheguei lá e me disseram, não, primeiro porque a gente, né, dá aula em todos os cursos técnicos, gestão para tudo que é coisa, então bem amplo, muito legal, estudar várias coisas diferentes. E daí na administração não tinha professor para marketing. Eu sempre gostei de marketing, na faculdade eu gostava muito de marketing, mas fazia muito tempo que eu não estudava marketing. E daí a gente tem que se puxar, né? Para aí, então agora vamos ir para outra área, vamos estudar outra área. Eu amo gestão de pessoas, mas, né, eu não trabalho com gestão de pessoas, mas eu sempre digo que eu gosto de gestão de pessoas porque ela tá ligadinha, assim, ó, tá tudo junto, não tem como sair, né, um serviço bom, um trabalho bom, se não for tudo junto. Então, é essa mera coincidência, né, que quando a gente faz a aula aqui do escritório, vocês conseguem enxergar o mesmo fundo aqui que aparece, né? Então, é esta mera coincidência. Então, ele ficou sendo meu assessor aqui da disciplina, até para facilitar, a gente tentou que os colegas tivessem mais proximidade, porque é bem difícil, né, nesse período do pessoal se encontrar. Então, ele disse, manda um beijo para esse povo. Então, a gente vai encerrando aqui, mandando esse beijo para o povo, e que vocês todos se cuidem, e se vocês têm lá aquele grupinho que vocês cutucam o colega, que vocês falam com o colega, então vocês façam o seguinte, gente,